Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade falando agora de arte gótica. A arte gótica, ela vai surgir também no Ocidente, tá? Ela vai, de certa forma, coexistir com a arte românica, mas vai substituindo. É uma nova tendência que surge ali. O que está acontecendo naquele momento? Alguns séculos antes, né, nos séculos anteriores ali no Império Romano do Ocidente, os centros urbanos vão sendo um pouco abandonados e a população vai se deslocar um pouco para os campos, tá? E aqui no período da arte gótica está acontecendo o processo inverso, as pessoas estão voltando para os centros urbanos. Isso também traz ali culturalmente uma nova, um novo formato de vida social, e é nesse novo formato que vai surgir a arte gótica. Mas, como falei, uma transição, né? A arte românica ainda existe e aí surge essa nova tendência. No início do século XII, onde vai surgir essa nova forma de arquitetura, né, também, mas a gente vai ver que vai chegando em outras linguagens artísticas também. A arte gótica é a arquitetura dos arcos ogivais. O que são arcos ogivais? É essa imagem que está aqui abaixo. Os arcos romanos, lembra que os romanos pegaram dos etruscos, a coisa dos arcos e tal? Aqueles arcos eram um U, redondinho, né? Um U de cabeça para baixo, assim. E aí, nesse período da arte gótica, vai surgir esse novo formato de arco, que é um arco ogival, ou seja, ele tem uma pontinha. Ele deixa de ser um U, assim, redondinho, e passa a ter uma pontinha, tá vendo? Então, essa é uma forma que vai se repetir na arte gótica, na arquitetura, principalmente. Outra coisa muito relevante na arte gótica, na arquitetura das igrejas góticas, são os vitrais. Isso é muito característico do gótico, desse estilo gótico. Vou mostrar daqui a pouquinho o que são os vitrais. Olha só, essa arquitetura das igrejas é totalmente diferente daquelas igrejas românicas que eu mostrei. Vou até voltar aqui. Olha só, essas igrejas românicas, elas são assim, bem compactas, né, bem quadradonas assim, e aí chega no gótico, elas ganham uma dramaticidade imensa, né? E uma verticalidade. As igrejas góticas, elas estão apontando para cima. Essas pontas, né? Elas são bem verticalizadas, ao contrário das igrejas românicas, que não são, que são mais horizontais mesmo. Então, a gente vê aqui que é bem diferente visualmente essa arquitetura que está surgindo da anterior. Aqui não dá tanto para ver os arcos ogivais. Aqui eu acho que do lado... Tem até um arquinho ogival aqui do lado esquerdo, mas aqui do lado direito eu acho que está melhor de ver esses arcos ogivais, tá vendo? Nas janelas. Também é uma arquitetura com mais janelas, porque justamente tem os vitrais. E os vitrais só acontecem com janelas, né? As igrejas românicas, elas eram mais fechadas. Olha aqui, que coisa incrível que são esses vitrais. Então, eles coloriam o vidro, faziam um vidro colorido, né, um vidro derretido com pigmentos para dar cor, endurecia o vidro, quebrava o vidro e aí montava esses vitrais, um pouco semelhante aos mosaicos, né, mas no caso aqui os vitrais eles ficam numa estrutura que os mantém ali, diferente do mosaico que é colado, né, numa parede, né. Então os vitrais eles têm todo um suporte para poder mantê-los ali, manter as partes juntas e de pé. Então esses vitrais coloridos, também com imagens voltadas para a religião cristã, né, sempre, e que tem esse efeito com a luz que é magnífico, né? Aqui está vendo os arcos ogivais, aqui acho que dá para ver melhor, aqui de dentro, uma visão de dentro, dá para ver os arcos. O teto também das catedrais góticas, das igrejas góticas, tem essas nervuras, assim, não são aqueles tetos lisinhos, né? Não sei os termos mais técnicos da arquitetura.
Mas são tetos que também tem esse desenho ogival, tá vendo? Tem essas nervuras. Isso é muito característico do estilo gótico. Que tem aqui no Brasil, tá, gente? Só que no Brasil foi surgir mais depois, foi surgir depois. Mas a gente tem aqui no Brasil igrejas seguindo esse estilo gótico. Olha só isso aqui também, esses vitrais, que coisa magnífica. Essas janelas enormes, imensas, formato ogival. Os vitrais também imensos, dá para ver aqui. E é, como eu disse, uma arquitetura verticalizada. Ela está toda para cima, tá vendo? Uma coisa assim, bem verticalizada mesmo. Diferente das românicas. Bastante janela também. As românicas eram bem fechadinhas, como eu falei. A escultura gótica, ela vai servir à arquitetura. Ela vai entrar como um complemento à arquitetura, tá? É uma tendência naturalista, ou seja, as formas têm realmente posições e posturas naturais. Vou mostrar daqui a pouquinho. Uma coisa também muito característica das esculturas góticas são as gárgulas. Provavelmente vocês já viram também gárgulas em algum momento, alguma imagem, que eram para o escoamento das águas da chuva, mas que também tinham simbologias ali inseridas naquelas gárgulas. Olha só. Aqui tem o cavaleiro. Você vê que é bem naturalista a posição do cavalo, a posição do cavaleiro. São posições bem naturais do que são a realidade, né, das nossas posições. Por isso que a gente chama de naturalista. A da direita, essa escultura da direita, ela é muito curiosa também. É uma nobreza. Você vê aqui que tanto um quanto o outro não são esculturas propriamente religiosas, né? Mas também estão inseridas na arquitetura das igrejas, ocupando os espaços ali. Essa essa escultura da direita, dessa nobreza, também você vê que ela está numa posição, tá segurando ali, não sei, um casaco, uma roupa, não sei muito bem, e também, ao mesmo tempo, se protegendo com uma capa, né? Ela está com um braço por baixo da capa, então uma posição também bem natural. Essa escultura da direita, vocês talvez reconheçam de algum lugar. Pensa aí se ela parece com alguém do imaginário nosso, infantil. Dizem que ela foi a inspiração da vilã da Branca de Neve, do Walt Disney. A madrasta lá, não lembro, tem um nome, não lembro se ela tem nome. Mas vê se não é igualzinha a madrasta da Branca de Neve, a bruxa lá malvada. Mas, pelo que eu pesquisei, o Walt Disney nunca admitiu que realmente ela foi a referência. Mas é bem parecido, não é? Eu acho que foi. Ele não quis admitir. Aqui mais uma escultura aqui, essa sim religiosa. Essa escultura do lado esquerdo, que é Maria com o menino Jesus. Também você vê que ela carrega ele de uma forma bem como as mães carregam seus filhos mesmo, num braço assim, o outro braço faz outras coisas. Então é uma postura realmente bem natural. E aqui do lado direito temos as gárgulas, que são esses monstros esquisitos aqui, para o escoamento da água da chuva. Mas, como eu disse, também com simbologias, se referindo a demônios e tudo mais. Bom, nós vamos ter também características da arte gótica, a pintura, manuscritos, né? Especialmente esses manuscritos são bem característicos da arte gótica. São essas iluminuras, ou seja, são textos escritos à mão com ilustrações. Ilustrações também bastante suntuosas, com tons de dourado. Né? Então, nessa época, esses manuscritos eram peças bem complexas, né? Porque envolviam várias pessoas. Um copiava o texto, que ainda não existia o método da gravura, né, para reproduzir. Então, um copiava à mão o texto, deixava um espaço para ilustração, aí uma outra pessoa ilustrava. Então, eram peças bem complexas ali, eram formas de também contar passagens do Novo Testamento, Velho Testamento, tudo mais. Essas também eram expressões bem características do gótico. As pinturas góticas, a princípio, não vão ter ilusão de profundidade. Vou mostrar aqui. Tá vendo essa do Giotto? Ela tem um fundo bem chapado ali, tem de ver Cristo, né? Os personagens também, os apóstolos com suas auras.
os anjos voando, mas a gente vê que o fundo ainda é bem chapado, e é aí que vai entrar a transição para o Renascimento, que uma característica do Renascimento é justamente a profundidade e perspectiva, né? Então, inicialmente nós não temos isso, mas vai surgir. Olha aqui. Aqui, o Jan van Eyck, não sei se eu estou pronunciando corretamente, ele ainda é um pintor gótico, mas já é do final, já é uma transição para o Renascimento. Olha a diferença. Aqui já tem, olha essa figura essa pintura da esquerda, por exemplo, olha a profundidade que ela vai. Atravessa ali os arcos e vai até a linha do horizonte. É uma perspectiva muito bem composta ali naquele momento, né? Olha ali as estruturas que nós já conhecemos, os arcos, as colunas, os capitéis coríntios. Essa pintura do lado direito também ela é muito conhecida, que tem esse casal de nobres, que aí nesse período vai surgir já a burguesia, que nós conhecemos já de períodos posteriores, vai estar surgindo nesse momento com o retorno das pessoas aos centros da cidade. Então, nós temos aí um casal de nobres, e a gente vê o cômodo, a profundidade do cômodo, tem até um cachorrinho ali. Lá no fundo, essa pintura é muito curiosa, que ela tem no fundo um espelho, e esse espelho mostra o que está do lado de cá. Mostra o casal pelo outro lado. É muito interessante essa perspectiva que o Jan van Eyck vai trazer já nessa transição para o Renascimento.